Um dos maiores dramas de toda a galera que vai fazer prova de redação é justamente esse. O medo de não ter repertório. Lembrando, galera, vou fazer uma aula em especial sobre esse conteúdo. Inclusive, eu até coloquei a imagem aqui do filme Psicose, do Alfred Hitchcock, para te causar medo. E, de fato, temos que ter medo a partir do momento em que não estamos preparados. Mas você, guerreiro, que está nesse pelotão de aprovados, de brocadores, não terá nenhum tipo de problema na hora de fazer a construção do seu repertório. Lembrando, galera, repertório é algo que não se consegue do dia para a noite. É algo que exige trabalho, algo que exige um período de tempo, mas que ele é possível. É necessário que você saia do zero e consiga adquirir um bom repertório para abordar qualquer temática que apareça na prova. Lembrando, você sabe, guerreiro, que redação não é adivinhação, é trabalho, é projeção, é entendimento daquilo que você vai fazer. Então, galera, quando se fala do medo de não ter repertório, é de não saber utilizar as ferramentas que você tem. Por isso está lançada a série Redação e Rock and Roll. Galera, como a maioria dos guerreiros que está comigo sabe, é o gênero musical que eu curto bastante e que, sim, ele pode ser utilizado na redação. Não só o rock and roll, mas qualquer estilo musical em que você perceba, musical e artístico, e que você perceba que há um encaixe com o tema. Lembrando, o tema, ele é o vértice da pirâmide, ele é o meu norte. Ou seja, é a partir do tema que eu vou sustentar toda a minha argumentação. Ou seja, não importa quais são os argumentos que eu tenho, eles devem estar coadunados necessariamente com o tema. Então, se eu entendo que a questão do repertório deve estar coadunada com o tema, e eu penso, e eu lembro de algo que pode se encaixar naquele tema e ao mesmo tempo ser original, e galera, originalidade e repertório é uma exigência das provas de redação na atualidade, e aí eu posso citar aqui diversos concursos e vestibulares que exigem da galera essa questão de construção de repertório e de ser original, de fugir do senso comum, porque a ideia de originalidade é isso, é fugir do senso comum. E galera, para começar essa série Redação em Rock and Roll, não poderia ser outro. O maior representante desse gênero musical no Brasil, tá aqui, ó. O nosso grande Raulzito. Eu tenho essa bolacha aqui, ó, para vocês verem aí, ó. A arte do Raul. Isso aqui é uma coletânea, um disco duplo, né? E que aparece a música que nós vamos, talvez seja uma das músicas mais conhecidas dele, né? O arcabouço artístico do Raul é muito extenso, mas eu vou trazer aqui uma música que a maioria de vocês conhece, inclusive aqui, ó, recomendação, uma dica de leitura, O Baú do Raul, que aí esse foi um presente de um aluno, que tem aqui cartas, manuscritos do Raul, que ele escreveu durante toda a vida e foi um compilado, né? E aí virou esse livro, O Baú do Raul. Vamos lá, galera. A música é Sociedade Alternativa. Todo mundo lembra dessa música. Viva! Meu editor canta comigo. Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Aí você já coloca aqui, ó. Sociedade Alternativa. Meu editor vai colocar aqui, ó. Porque, galera, é uma canção que a maioria de vocês conhece, ou que pelo menos já ouviu em algum momento. Até porque em todo bar, todo mundo diz, toca Raul, toca Raul. Então você já ouviu aí essa canção. Se não ouviu, vai no YouTube, no Spotify e ouça Sociedade Alternativa. E você vai ver que o princípio da canção Sociedade Alternativa vai se encaixar com muitos temas. E aí é só você saber articular. Lembrando, quando você quer incluir uma canção no seu texto, qual o primeiro pensamento que você tem que ter? Primeiro, eu tenho que saber o título da canção. Segundo, eu tenho que saber o autor da canção. E terceiro, eu tenho que saber fazer uma síntese dessa canção, ou da ideia da canção, ou o que ela quer transmitir como reflexão no meu texto. Lembrando, quando você quiser lançar um livro, um filme, uma série, uma canção, ou qualquer coisa que seja, você deve ser sintético. Você deve ser você deve trazer algo absolutamente resumido, porque eu já vi, por exemplo, alguns textos, algumas redações em que eu fui corrigir, em que alguns candidatos, alguns alunos, eles se estendiam, se prolongavam demais na hora de tentar contextualizar aquela obra com o tema.
E nós não podemos incorrer nesse erro. Por exemplo, se eu quero lançar essa canção Sociedade Alternativa na minha introdução, eu sempre recomendo, se você quiser ampliar repertório e prender a atenção do corretor, prender a atenção do seu avaliador, porque isso é fundamental. Ou seja, eu quero impactar o meu avaliador. Eu quero trazer algo diferente para ele já perceber logo de cara que existe ali originalidade, que existe ali uma ampliação de repertório. Beleza, eu já vou lançar no primeiro período do meu texto. Então se liga aqui, ó. A música Sociedade Alternativa, composta pelo músico brasileiro Raul Seixas, em 1974, trata de uma utopia social em que todos têm a liberdade de praticar o livre-arbítrio. Lembra dos versos? Se eu quero e você quer tomar banho de chapéu. E a ideia central da música qual é? Faça o que tu queres, que há de ser tudo da lei. Então, a ideia de praticar o livre-arbítrio. O que é que eu fiz? Eu peguei a ideia central da canção, que é a ideia de praticar o livre-arbítrio, de fazer o que quiser, e sintetizei em um período. Ou seja, é uma utopia social. Inclusive, o próprio Raul conta aqui nesse livro, O Baú do Raul, que ele queria fundar realmente uma comunidade chamada Sociedade Alternativa. Ou seja, que as pessoas poderiam fazer o que quiser. Talvez era o símbolo do anarquismo, né? E o que é o anarquismo? É a negação das leis, né? A ideia de não existem leis, quem faz a lei sou eu. Então, eu sintetizei isso em um período. Mas, galera, qual é o tema que eu estou abordando aqui? É o tema do Enem de 2016, que fala qual é o comando central de proposta? Caminhos para o combate ao preconceito religioso, da primeira aplicação, ok? Então eu peguei lá, Caminhos para o combate ao preconceito religioso, que é o comando temático, e tentei associar aí a canção do Raul. Então ele fala, ó, na canção do Raul, a ideia era praticar o livre-arbítrio. Todo mundo pode fazer o que quiser. Aqui eu lancei uma conjunção adversativa, ou seja, a ideia da conjunção adversativa basicamente é o quê? Contrariar o que eu disse anteriormente. E o que eu disse anteriormente? Cada um pode fazer o que quiser. Contudo, a realidade brasileira odierna, ou seja, a realidade brasileira atual, diverge de modo capital, ou seja, de modo forte, da referida canção. Afinal, a intolerância religiosa faz com que os cidadãos tenham seu direito cerceado de expressar-se livremente do ponto de vista religioso. Galera, repare que esses dois períodos têm que construção? Primeiro, eu ampliei o repertório e disse, na canção do Raul, todo mundo pode fazer o que quiser. Ou seja, é uma utopia social. Contudo, a realidade brasileira odierna difere da canção, ou seja, é diferente dessa ideia de praticar o que quiser. Por quê? Porque a intolerância religiosa faz com que os cidadãos tenham seu direito cerceado de expressar-se livremente. Ou seja, então contrariou totalmente a canção. Portanto, estamos contextualizando o processo. Galera, meu editor vai colocar aqui para mim a palavra, ó, contextualização. Galera, é fundamental que quando eu quiser lançar algo que remete à ideia de ampliação de repertório, é fundamental a contextualização. Eu preciso necessariamente estar coadunado com o comando. Então, qual é a ideia aqui? De que os cidadãos têm seu direito de expressar-se livremente cerceado, contrário ao que diz a canção. E automaticamente, o que é que eu fiz? Eu retomei o comando e inseri uma tese. Qual é a minha tese? De fato, o preconceito religioso existe no Brasil. Então, eu tenho uma tese, contextualização de tema e ampliação de repertório. Aí você vai me falar, ô irmão, tá faltando alguma coisa. O que é? São os argumentos. Aí nós estamos formando o que chamamos de dissertação argumentativa. Lembrando, quais são os componentes que temos que ter na introdução? Contextualização do tema, tese e argumentos. Em regra é isso. Então se liga. Assim que é uma conjunção conclusiva para finalizar o parágrafo, tal adversidade é causada seja por falhas estatais, é o primeiro argumento, na efetivação legislativa, seja pelo aspecto histórico-cultural. Então, galera, repare, eu lancei dois argumentos, que são as falhas estatais na efetivação da lei, porque existe uma lei que todos são livres para expressar-se do ponto de vista religioso, e também do aspecto cultural, até porque no Brasil existiu, desde a colônia, né, uma imposição de dogmas religiosos, principalmente pelos portugueses e pela Igreja Católica. E, no final das contas,
eu trouxe apenas um período de finalização. Urgem, doravante, ou seja, nesse futuro, daqui por diante, intervenções que possam combater a referida mazela. Fechou. Lembrando, eu tenho uma construção de 4 períodos curtos, e que são ligados por conectivos. Aqui eu estou falando de competência 2, competência 4. Ou seja, eu estou atendendo aquilo que, por exemplo, a cartilha de redação do INEP exige. Galera, viram que ampliar repertório e trazer uma introdução que seja atrativa não é algo tão difícil? Então, esse foi apenas o primeiro capítulo da série Redação e Rock and Roll. Lembrando, para você fazer parte dos 2%, aqueles 2% que tiram acima de 900 pontos no Enem, tem que ficar esperto, assistir essa aula, marcar o seu amigo, curtir, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso e saibam efetivamente como ampliar de maneira definitiva o repertório e, evidentemente, conseguir fazer uma redação absolutamente original e com alto nível de competitividade. Beleza? Um abraço, guerreiros, estamos juntos e vamos sempre para cima deles.